Boa noite, pessoal. Chegamos com mais um 7 por 1. Você já sabe, são 7 dicas de um assunto super importante e com um convidado mais especial ainda. E hoje a gente vai falar de uma coisa muito interessante. Em meio a tantas notícias, nem tão boas assim, existem sempre as chamadas good news. Entre elas, por exemplo, inúmeras empresas hoje estão atentas à contratação de pessoas maduras, profissionais de 50 a mais, que por muito tempo encontraram muitas barreiras para se inserir no mercado de trabalho. Tudo isso se chama hoje de diversidade etária. Vocês devem lembrar até de um filme de 2015 chamado Um Senhor Estagiário, com o Robert De Niro e a Anne Hathaway. Pois é, empresas como Unilever, Vivo, Votorantim, Gol, Mundipharma já têm projetos de contratação de profissionais 50 a mais. E isso é muito interessante, né? Porque traz para o mercado pessoas com grande potencial e com muita experiência. Mas mais do que uma visão sistêmica, inclusiva ou diversa, ou até mesmo de um senso de propósito, de responsabilidade com a sociedade, a gente tem aqui, na realidade, uma grande estratégia comercial. Afinal de contas, 1/4 da população brasileira, a gente está falando de 56 milhões de pessoas, estão na faixa de 50 a mais. Isso significa que é mais do que a população da Espanha ou mais do que 2 Austrálias. Sendo que 86% dos brasileiros acima de 55 anos têm renda própria e 49% ainda trabalham. Ou seja, eles têm alto poder aquisitivo do que se chama hoje no mercado de economia prateada, que hoje, só para vocês terem uma ideia, é a terceira maior atividade econômica do mundo e movimenta 7,1 trilhões de dólares por ano. Por outro lado, unir o potencial de jovens com a experiência dos mais velhos tem tudo para ser uma das estratégias mais vencedoras de qualquer empresa. Mas será que isso vem acontecendo? Profissionais 50 a mais estão prontos para os novos desafios? Quais são eles? Como se preparar? Hoje o nosso tema, então, são 7 dicas para profissionais 50 a mais. E para isso, nós temos a honra de ter como convidado um profissional simplesmente sensacional, admirado e reconhecido por todos no mercado. Ele é especializado na criação e direção artística de grandes eventos, com uma grande especialização na indústria automobilística, de moda e tecnologia. É dele alguns dos mais sensacionais eventos de empresas como Fiat, Jeep, Chrysler, GM, Hyundai, Volkswagen, Jaguar, Renault, Mercedes-Benz, Microsoft, Vivo, Shell, Bradesco, Votorantim, Ipiranga, entre tantos outros. Com uma experiência de 46 anos de profissão, passagem por inúmeras agências e trabalhos para outras tantas, e com trabalho em mais de 15 países, o 7 por 1 tem uma grande honra de apresentar a vocês Paulo Suplicy. Boa noite, Gil. Foi um prazer imenso receber teu convite. Um cara que tem um currículo nas costas bem precioso, um campeão, e é importantíssimo ser entrevistado por alguém tão genial como você. Ah, Paulo, muitíssimo obrigado pelas suas palavras, mas eu vou usar as mesmas com você, porque é um prazer gigante para nós estar com você. Talvez muitas pessoas que estão assistindo ainda não o conhecem, mas vão conhecer rapidamente. Antes de começar a falar sobre as dicas, eu queria te perguntar uma coisa, Paulo. Você sente que realmente, como essas entrevistas, essas pesquisas estão trazendo, está havendo um espaço mais aberto para profissionais 50 a mais? Você vê isso acontecendo? Eu acho que depende de 2 coisas. Uma, o próprio profissional entender que o mercado está aberto, mas que é preciso saber aproveitar e como usar essas habilidades, esses skills todos que cada um de nós tem, de uma maneira inclusiva para os outros. Não é só ser incluído, né? É entender que tem uma faixa etária absolutamente maluca nesses tempos. Você pega gênios de 17 anos e pessoas bem maduras. Eu tenho 71 anos, jamais imaginei que eu chegaria aos 71. A minha expectativa de vida era 50 anos. Quando não morri aos 50, eu precisei fazer terapia durante 20 anos para poder entender como lidar com isso, né? Porque para lidar com a maturidade e se tornar um ageless, aquele sem idade, né?
Eu acho que é uma tarefa bastante difícil. Não é. Eu patinei bastante depois dos meus 60, um pouco mais, 65 para frente, eu achei que tinha acabado e eu tinha que pendurar o chuteiro e ficar quieto no meu canto, jogando dominó na praça. Tá? Mas eu acho que não foi assim que a coisa se desenrolou, principalmente porque nosso sistema de aposentadoria é terrível. É sensacional ouvir o Paulo, até porque quem não conhece o Paulo não tem uma noção de como ele é hypado, moderno, atualizado, dá banho e muito jovem, viu, gente? E eu acho que ele falou uma coisa muito interessante que já é a nossa primeira dica. Não importa a gente só ficar buscando espaço para quem é 50 a mais, é importante entender que o que a gente faz possa ser relevante para quem está contratando, né, Paulo? Por isso que a dica número 1 é: seja sempre relevante. Ou seja, dentro disso a gente fala do fazer bem feito, de fazer a diferença, e na realidade, né, é um tipo de recorte que vale para qualquer idade, né, Paulo? O que você pode falar sobre relevância? Essa frase é um cara que foi nosso patrão, seu e meu, Zé Vitor Oliva, sempre colocou muito no seu discurso do dia a dia. Né? Ele falou que enquanto ele fosse relevante, ele tocaria. Né? Tanto que hoje está na mão do Márcio Escher, do Mário Assim, da Bu, que agora está se recuperando. E eu acho que a relevância é uma conquista que você só faz quando você tem um enorme tesão por aquilo que você fala, por aquilo que você faz, e fazer com cuidado, fazer com carinho, fazer com a mente focada, e isso torna as coisas relevantes. Se você fizer de qualquer jeito, e independente da idade, né, você tem que fazer todos os dias aquilo que você faz todos os dias, é fundamental que você faça bem. Se você topou aquele cachê, se você topou aquele salário, se você topou sentar naquela cadeira, seja a cadeira de um artesão, seja a cadeira de um Jeff Bezos, de um Elon Musk, de um Bill Gates, você tem que fazer bem, né? Qualquer coisa. Né? Pode ser que não fique do jeito que você quer, mas vai ser, no mínimo, correto. Perfeito, perfeito. Um ponto muito consciente, e é importante a gente ter essa consciência, né, de que não importa a idade, isso aqui são dicas que valem de 0 a 100, né? Uhum. Vamos então à sua segunda dica. A segunda dica é o seguinte: seja curioso, ou seja, descubra como você pode fazer o seu melhor, como é que faz, procure referências, enfim. O que você acha dessa segunda dica, hein, Paulo? Olha, desde criança, eu sempre fui colecionando coisas. Né? Eu sou um contador de histórias, né? Acho que a definição melhor para mim eu sou um contador de história, né? E uso várias mídias para isso. Né? Várias técnicas, vários instrumentos, várias artes. Né? Isso tudo, para mim, define essa curiosidade. Né? E sempre fui catando as coisas pelo caminho e hoje, às vezes, quando eu estou pensando em algum assunto que surja determinado problema que precisa ser resolvido, eu vou buscar nessa caixinha de memórias, né, alguma solução que eu vi acontecer e deu certo, ou uma coisa parecida. Então, essa curiosidade, né, se a gente perder essa curiosidade, a gente perde o sabor da vida, né? A gente perde aquele de ver as coisas da natureza, da indústria,
ciência, da arte, né? A gente, se não for curioso e querer saber como é que esses caras fizeram isso, por que fizeram isso, qual é, no fundo, a mensagem que cada um vai quis dizer ou vai colocar em exposição pública, né? Eu acho que isso é vital, você continuar curioso, porque isso te faz se atualizar, se ligar naquilo que tem de tendência, se ligar naquilo que tem de novo, né? Eu acho que isso é fundamental. Perfeito, Paulo. Perfeito. Eu acho que já veio uma dica do Paulo excelente, né? Da gente ter essa coleção de ideias, de pensamentos, de sentimentos, de referências, né? E isso leva, inclusive, a gente para a terceira dica, que é incorpore o novo. Seja ela uma tecnologia, um novo método, uma tendência, uma nova descoberta, é muito importante a gente estar aberto a isso, né, Paulo? O que você pode falar sobre esse incorporar o novo? Eu acho que a gente hoje é impactado por um zilhão de coisas novas que às vezes fica um pouco difícil peneirar e saber aquela parte do novo ou aquele novo, se é realmente alguma coisa que a gente deve incorporar ou não. Mas, em vez de tratar com aquele preconceito, não quero nem saber, isso é modinha, ou isso é menor, ou qualquer outra coisa, qualquer comentário preconceituoso desse jeito, eu acho que a gente tem que entender esse novo e, se for bom, incorporar, por que não? Algumas coisas não necessariamente você tem que incorporar. Eu, por exemplo, com o TikTok, tenho os meus, enfim, preconceitos, né? Eu não consigo achar, né, uma graça naquilo. Acho que é o tipo do humor americano que não funciona para a gente, um humor chinês, humor coreano, né, que realmente não me fala o coração. Quer dizer, então, eu prefiro outros caminhos de diversão e outros caminhos de contato com o mundo. Então, eu não incorporo tudo, mas eu vou lá, faço a inscrição, navego o tempo que for necessário ou que eu aguentar, e depois simplesmente me descadastro, se for o caso, porque não quero nem receber. Isso vale para muita coisa, né? Quer dizer, a ciência, a arte, né? Tem alguns artistas experimentais que criam coisas maravilhosas, mas ao mesmo tempo extremamente questionáveis do ponto de vista estético, né? Que às vezes se tornam tendência e você tem que prestar atenção, mas não necessariamente incorporar no teu repertório. Olha só que interessante, gente. A gente começou falando da dica de ser relevante, de ser curioso. Chegamos aqui a incorporar o novo e vocês percebem que tudo está muito conectado e muito assim coerentemente dividido pelo Paulo em como resolver isso. Mas a gente chega no quarta dica, onde eu vou pedir para o Paulo uma ajuda de explicar para nossa audiência o que é desenvolver os nossos soft skills. Paulo, o que seria um soft skill? Olha, a gente vai para a escola ou vai para a vida e aprende uma coisa tangível, técnica, mensurável, avaliado, você tira notas, enfim, você tem um parâmetro técnico, ou um parâmetro de método, ou um parâmetro de aprendizado que é mensurável, né? E então eu sou um bom engenheiro, um bom criador, um bom analista de sistema, whatever, um bom médico. Então isso é o que a escola te ensina. Mas eu tive um grande mentor, né, Ronald Manco,
que a gente conversava diariamente. Ele era meu chefe, depois ficamos no mesmo nível, mas ele me deu dicas assim fenomenais. Aliás, eu tive mentores que, meu Deus, né? Eu tive muita sorte de ter gente, e talvez por ser tão curioso, né, tão chato, no sentido de querer entender tudo, eles tiveram a paciência de me ensinar, de me fazer ver de uma outra maneira. Então, quando eu falo de desenvolver os soft skills, o Ronald falou, eu estava na universidade na época, e ele falou, não fica só dentro da sala de aula e percebe o que a sala de aula pode te dar. Não se esqueça dos corredores, né? E isso ficou gravado, né, daquela minha caixinha que eu vou jogando dentro, posso não entender na hora, mas depois de um tempo, né? E teve uma dele que você tem a mania de resolver todos os problemas. Alguns você tem que dissolver. Eu pensei durante uns 15 anos sobre isso. Mas, enfim, ele falou, preste atenção nos corredores, preste atenção no cafezinho da empresa, preste atenção nas coisas no happy hour, enfim. Onde você vai aprender os soft skills, que são as habilidades comportamentais. Né? Você vai aprender a conviver, você vai aprender a ouvir a opinião do outro que não bate com a sua, mas você tem que chegar num common ground, né? Num lugar comum. Você tem que ter empatia com as pessoas na hora que elas passam por dificuldades. Nós temos que ter resiliência para aguentar os baques que são inerentes da vida humana. A gente tem que ter, enfim, uma autoconsciência, um profundo conhecimento, né, de si próprio, né, porque se você não se conhece, você fica ao sabor do vento, né, e eu tive até uma época que eu me chamava Zelig. Né? Zelig é um filme do Woody Allen, né? Onde ele incorpora personagens que as outras pessoas querem que ele seja. Né? Então eu fui muitas vezes, né, quase que uma personalidade múltipla, só para poder agradar aquele segmento e tal. E um dia eu fiz uma pesquisa e descobri que cada um me enxergava de um jeito, cada um. E aí eu entrei em parafuso, comecei a terapia, e comecei a tentar me achar, e isso foi fundamental. Então, esses soft skills, essas habilidades comportamentais, hoje, principalmente, nessa pandemia, onde você tem que ter uma paciência gigantesca, né, para entender as dificuldades de cada um, ser empático com o luto, com o medo, com uma série de coisas que estão acontecendo, exige de você uma maturidade, uma maturidade emocional que você só consegue nos corredores, no cafezinho, no happy hour, no passeio com um amigo, enfim, são coisas que isso nos torna humanos, né? Eu acho que é isso que é bom, né? Porque as habilidades comportamentais, os soft skills, chamados soft skills, são parte integrante da vida humana. Sensacional, Paulo. Acho que praticamente é uma masterclass, tá? Onde você está trazendo toda a sua experiência. E agora que a gente já teve 4 dicas, a gente vai fazer um breakzinho bem rápido, vamos tomar uma aguinha e daqui a pouco a gente volta com as 3 últimas dicas. Quem sabe até uma 8ª, né? Um bônus que o Paulo possa trazer para a gente. É só um minutinho e a gente já volta.
Bom, falamos que ia ser rápido e foi mesmo, né? Vamos então agora com as 3 últimas dicas para profissionais 50 a mais. Paulo, vamos lá. A quinta dica é simplesmente identificar seus limites. O que você pode falar a respeito disso? Olha, Gil, uma das coisas que eu tenho visto com uma certa frequência, principalmente na turma que está chegando no mercado e tudo mais, é uma que eu chamo de senso de Deus, né? Às vezes professores de Deus, né? Que são caras que sabem tudo, né? E chega a ser ridículo, né? Porque uma coisa que a maturidade traz, né, é que é aquela coisa do Sócrates, né? Eu sei que nada sei, né? Quanto mais você fuça, quanto mais você estuda, quanto mais você lê, quanto mais você troca figurinha, você vai percebendo que ou é um time multidisciplinar que faz alguma coisa acontecer, porque essa coisa do herói, né, eu acho que não é verdade, né, porque você não faz nada sozinho. Né, e não é um chavão, não. Aquilo que a gente faz, eventos, campanhas, coisas do gênero, se você não tiver, eu sou um péssimo diretor de arte, né? Eu sou um péssimo produtor, no sentido de buscar soluções ou quem pode fazer aquela coisa. Tenho um monte de limites em relação a um monte de coisas. E se eu não junto um time e entendo meus limites e usufruo, né, do conhecimento do outro, né, e bato bola e tento entender aquele conhecimento e incorporar dentro da produção, ou do job, ou da campanha, whatever, eu acho que isso exige da gente uma flexibilidade enorme. Não dá para fazer parte de um time e não ser flexível. Porque quando vem uma solução para aquilo que você não conseguiu pensar, tá? E vem de um moleque de 20 anos, né? E você fala, uau, né? Como é que esse cara chegou nisso? Né? Às vezes você tem que fazer o trabalho e depois que ele termina, aí você pergunta, cara, como é que você chegou nisso? E o cara normalmente fala, não sei, mas me pareceu correto. E aí você vê o resultado e o cara fala, e eu faço questão que a pessoa, assim, olha, isso aqui é teu, né? Se você tiver que pôr alguma coisa no teu portfólio, punha isso, né? Achei essa solução e isso viabilizou, que às vezes a gente faz um portfólio que abrange tudo, né? Mas você é responsável por, no meu caso, eu sou responsável por juntar aquela patota e fazer acontecer, né? Então, essa coisa de. E isso eu só consegui quando eu entendi meus limites. Né? Eu falo hoje da molecada de 20 anos, mas eu também era extremamente arrogante, extremamente dono da verdade, né? Até que você quebra a cara. Né? E, e aí você tem que humildemente pedir desculpas e seguir em frente. E aí sim trabalhar ombro a ombro com um monte de gente legal, às vezes gente difícil, mas isso faz parte do jogo. Sensacional de novo. É como diz, você mesmo diz, né, Paulo? Saber que nós não sabemos de tudo é libertador, né? Bom, vamos chegar então à sexta dica. Sexta dica é bem forte, hein? Persevere. O que você pode falar a respeito disso, hein, Paulo? Outra coisa que a idade te traz, né?
de bônus, né? Não só o ônus, mas o bônus, né? A gente errou tanto, né? Muitas vezes. Eu errei muitas vezes. Eu acertei muitas vezes, né? Mas por tudo isso ter acontecido, né? Uma coisa ficou, né? Eu consegui chegar ao final de um trabalho, alcançar um resultado, né? Por teimosia, né? Às vezes é irritante a minha teimosia, né? Várias pessoas já disseram isso, né? Mas eu insisto, eu persevero, e é a única forma, cara, de você chegar à conclusão que sem essa perseverança, sem encarar o fracasso, encarar a vitória, tudo isso é difícil de duas maneiras diferentes, mas essa coisa da perseverança é lidar com o próprio ego, né? Eu acho que você tem que falar, olha, cara, você está pisando na bola, vai buscar ajuda, tem um monte de gente que pode te ajudar, seja humilde, né? E pergunte, né? E fale, às vezes, é muito comum, e isso, de uma certa maneira, escandaliza os clientes, né? É muito comum eu chegar e falar assim, o cara perguntar, e agora, como é que nós vamos fazer? Eu falo assim, eu não tenho a mais puta ideia. Então, sabe, eu tenho um médico que diz, no meio assim, de uma crise que você está mal e ele não consegue resolver, ele fala assim, cara, eu acho que eu faltei nessa aula. Eu acho que você começa, a partir daí, começa a se recuperar, porque senão você morre, né? Então, acho que você tem que ir lá e administrar egos, e o seu próprio e o dos outros, e falar, gente, nós estamos pisando na bola, apaga tudo, vamos começar do zero, e às vezes não dá, né, para começar do zero, às vezes você simplesmente perde uma concorrência que era vital, mas fica a dica para o próximo, né, e perseverar, e a próxima talvez seja a sua. Perfeito. E acho que você trouxe uma coisa muito importante aqui, né, Paulo, que é o traço humano. A gente não pode esquecer que nós somos seres humanos, né? E isso é uma ótima introdução para a sétima e última dica, que é lidar com o sucesso e com o fracasso, que é uma síntese do ser humano, né? O que você pode falar a respeito disso, Paulo? Olha, eu acabei de fazer um trabalho, né, para Jaguar, né? Foi uma experiência divertidíssima, né? Eu nunca me vi tão porra louca na vida como nesse último trabalho, né? Principalmente no primeiro dia de gravação, que era o review do carro, e a gente tinha ensaios, e era um plano sequência que, meu Deus, foi take, acho que 12 que deu certo, né? Mas na hora que você saboreia a vitória, na hora que aquilo vai para o ar, na hora que dá certo, né? A sensação é assim, né? Você e eu costumo saborear isso, indo para um canto, fumando um cigarrinho e falar, putz, foi Duca, né? Foi legal, foi bacana. E foi legal porque tinha esse monte de gente. Agora, quando você recebe tomate, cara, quando é uma chuva de tomate, e se você tiver sorte, não tem ovo podre, né, eu acho que é uma lição que você precisa entender, né? E quando você tem essas experiências, né, na tua bagagem, você começa a saborear a vitória um pouco mais comedida, não
estourar a boca do balanço, aquelas coisas assim e, ao mesmo tempo, administrar aquilo que não foi tão bom, aquilo que foi ruim, aquilo que foi uma derrota, de uma maneira mais parcimoniosa. Você não mete um tiro na cabeça, você não mete uma bala na cabeça e segue em frente. Então isso é um equilíbrio que exige do profissional uma certa dose, não de humildade, mas não só de humildade, mas receber a vitória é legal, mas não fica só para você, fica com todo mundo. E também a derrota é chegar e falar assim, olha, se foi minha culpa, eu falo, olha, eu pisei na bola, né? Fiz escolhas erradas, né? Desculpem, mas também falo, olha, isso aqui não foi legal, isso aqui para a próxima, vamos pensar e tal. Mas você tem que lidar com as duas coisas. E se você só... eu não sei se você conhece o Posse Neto, o Zé Posse Neto, que outro mentor maravilhoso que eu tive na vida. Um dia ele entrou na sala e falou assim, eu sou perfeito, né? Eu falei, Zé, você tá maluco? E ele falou, não, eu consegui uma coisa que nem eu acreditava que eu conseguiria. Eu sou perfeito. E aí, no dia seguinte, a gente conversou, e aí, como é que está a perfeição? Ela acabou no fim da tarde, né? Sabe, você tem momentos que são perfeitos, né? E você tem momentos que não são perfeitos, né? E acho que o que te define como profissional, o que te define como ser humano, é você ter mais sucesso do que derrotas, né? Mas saber lidar com as duas é fundamental. Bom, a gente chegou à 7ª dica de hoje, né, para profissionais 50 a mais. Eu vou falar todas elas agora de novo. 1, seja sempre relevante. 2, seja curioso. 3, incorpore o novo. 4, desenvolva seus soft skills. 5, identifique seus limites. 6, persevere. 7, lide com sucesso e com fracasso. E fique bem claro, tá? Essas dicas, a gente tá falando de 50 a mais, mas cá para nós isso vale para qualquer idade profissional, qualquer época da vida das pessoas. Tudo isso é muito importante. E aí eu queria te perguntar até para o Paulo. Paulo, teria uma 8ª dica dentro disso, um bônus nessa lista de 7 dicas? A única coisa que me ocorre é don't fuck up. Não estraga tudo, né? Quer dizer, tem uma coisa chamada autossabotagem, né? Que é uma coisa terrível, né? Que faz parte da nossa essência. E a autossabotagem é uma coisa de um perigo que às vezes a gente não se dá conta, né? É muito importante, mas muito importante a gente ficar atento a isso, porque às vezes você sabota, né, você mesmo por uma questão boba, por uma questão realmente idiota, sabe? Você não gosta daquela pessoa, ou não gosta daquele... ou você não foi respeitado, ou você não... Sabe? Para com isso, né? Sabe? Não faça a coisa bem feita. Depois você xinga o cara, depois você faz... Sabe? Tem tempos e tempos, né? Então, não pisa na bola. Não precisa, né? Às vezes eu vejo o Neymar no auge, né? E aí ele quer fazer uma firula, quer fazer e faz e perde o gol, e a gente perde o campeonato, sabe? E às vezes é só porque ele quis mostrar que ele é foda, entende? E não é, não. O tempo todo. Ele é bom, mas ele não é... Sim. Sabe? Para de se sabotar, pô.
para de sabotar. Quer dizer, é muito comum ver isso nos profissionais. Eu conheço profissionais brilhantes, brilhantes, mas por uma picuinha, porque o cara acha que não, esse cara não gosta de gay, então eu vou fazer um trabalho só correto para ele. Não faça isso, sabe? Mostre que ser gay é mais amplo do que simplesmente receber o respeito. Dar o show sem. Peguei o exemplo do gay, mas é porque eu sou preto, porque eu sou branco, porque eu sou alto, sou baixo, eu sou gordo, sou magro, enfim. Não importa. Às vezes é picuinha e não deixa a picuinha ficar no meio do caminho. Faça e entrega bem. E entregue bem, é isso. Sensacional. Um fechamento de ouro para essas 7 dicas para profissionais 50 a mais. Eu queria falar agora com você que está nos assistindo, que é empresário, que é dono de empresa. Lembra o seguinte, eu estava até pegando um texto de uma pessoa, de um 50 a mais, que falava assim, é extremamente frustrante você se candidatar a vagas e, na maioria das situações, não receber sequer uma resposta à sua apresentação. Isso eu chamo de decoro institucional, mas você também pode chamar de educação corporativa. Ninguém, não importa a idade, merece ficar no vácuo e não receber uma resposta ou feedback. Faça a sua parte também. As pessoas precisam ter retorno. E eu queria lembrar até um depoimento de uma mulher de 62 anos, que é recepcionista de uma loja da Vivo, que disse o seguinte: acredito que nós podemos transmitir para os jovens a importância de se ter mais um pouco de paciência, porque eles querem tudo para ontem. Os jovens de hoje em dia nos ensinam em todo o tempo, dando-nos coragem para arriscar mais, acreditar em você mesmo. Essa geração é ousada, ela é intrépida. Olha que bonito isso. A pessoa se posicionando como alguém que pode dar alguma coisa, mas aceitando e tendo gratidão daquilo que ela está recebendo. A gente está finalizando aqui o nosso 7 por 1 de hoje, lembrando que logo ao final vai ficar aqui uma tela mostrando todas as dicas novamente para você copiar a tela, para você fazer alguma coisa a respeito. E para a gente fechar essa verdadeira aula sobre como trabalhar, como se portar como profissional 50 a mais, eu vou deixar essas últimas palavras para o nosso convidado especial, Paulo Suplicy, e agradecendo muitíssimo pela generosidade, pela genialidade, pelas incríveis dicas que ele nos trouxe hoje, no dia do 7 por 1, falando sobre profissionais 50 a mais. Paulo, é com você. Dil, só quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com um cara tão genial quanto você. E vamos seguir em frente. Eu acho que essa coisa pandêmica que nos envolve, às vezes nos faz encolher como pessoas, nos faz menores, né? E acho que a gente tem que se juntar e pensar juntos uma saída que não seja bipolar, como estão querendo nos dar, que não seja negacionista, que não seja. E que seja em prol da vida melhor para todo mundo, porque, cara, do jeito que o mundo está, se as cabeças pensantes não se arregaçarem as mangas e pensar numa solução que não seja dicotômica, eu acho que a gente vai ter a chance de fazer o mundo melhor. Viva a Greta, que arregaçou a manga, sabe? Eu acho que a gente tem que dar apoio a essa garotada que está vindo aí, sem perdão para quem está pisando na bola. Eu acho que ela é a inspiração de hoje, né? E ela e outros mais, né? Sensacional, Paulo. Inspiração como essa que você está deixando para a gente. Você que está aí na sexta-feira à noite com o seu copinho de vinho, cerveja, comendo uma pizza ou batendo um papo, já teve um banho de inspiração para você pensar bastante e começar a semana seguinte com muita energia. Você que está começando a ver esse vídeo agora, no comecinho da semana, essa é a inspiração que a gente quer trazer. É um pensamento diverso, um pensamento inclusivo, um pensamento real. Paulo, só agradecer a você pela... Enfim, não tem nem como falar como foi importante ouvi-lo.
porque ele está falando de mim, está falando dele, está falando de nós, está falando de um recorte muito importante da sociedade, e esse é o papel do 7 por 1, trazer sempre um assunto muito importante, resumi-lo em 7 dicas, mas trazer sempre opinião importantíssima de um grande profissional. Muito obrigado, boa noite a todos e até a semana que vem. Tchau!